falar também sobre a proteção da população em situação de rua e sem teto. As pessoas nessas condições, as pessoas em situação de rua, elas são pessoas de extrema pobreza e geralmente pessoas com muitos problemas nas suas relações familiares. Ou elas possuem as relações familiares bem fragilizadas ou já interrompidas. É exatamente assim. E isso acontece por várias causas. Eu vou linkar aqui 3 causas. Uma primeira causa é o grande problema econômico do país, né? Então, o problema econômico do país leva essas pessoas à situação de rua. Segunda causa, o grande déficit de moradia do país, né? Que é um grande problema. Nós temos aí, às vezes, em algumas cidades, nós temos mais casas, apartamentos vazios do que pessoas em situação de rua. Temos que repensar, né? Uma reforma urbana aí, bem séria. E também por causas pessoais, né? Pessoas por conflitos pessoais, seja familiares, seja por questões de drogas também, o uso de drogas, enfim. Então são algumas das causas. E nós temos que garantir proteções a essas pessoas. As pessoas elas são invisibilizadas pela sociedade. E não dá para você simplesmente passar, andar e fingir que não existe essa situação. É algo sério que tem que ser repensado, que tem que ser planejado, que tem que ser garantido também direitos humanos a elas e o mínimo de dignidade. Aí eu vou trazer aqui o decreto número 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que trata da política nacional para a população em situação de rua e seu comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento, tá bom? Agora vamos falar sobre a proteção da população sem terra. Bom, os chamados sem terra, e aí tem o movimento sem terra, o MST. É importante falar que o Brasil é um dos países que possui a maior concentração de terras com os chamados latifundiários aqui no Brasil. Né? A concentração nas mãos de poucas pessoas. E isso gera uma desigualdade enorme, que gera uma injustiça social tremenda, um desequilíbrio enorme. É muita riqueza na mão de poucos. Isso quer dizer terra, né? Gerado pela monocultura, né? Pelos grandes latifundiários. E isso é um problema histórico, desde a invasão europeia aqui no Brasil, na colonização a partir dos europeus, dos portugueses, né? Que vieram para cá, e aí gerou a desigualdade, passou pela escravidão, passou pela escravidão não só dos escravos negros africanos, mas também pela opressão e a violência contra os povos indígenas, os primeiros indígenas, né? Os primeiros povos indígenas que aqui habitavam no Brasil já, né? E de lá para cá, toda a concentração de terra, enfim, gerou todo esse problema aí. E essa luta, né? Então tem a luta aí da população sem terra, né? O movimento sem terra, porque é previsto na Constituição Federal, inclusive, a luta, né? O direito à terra. Isso é previsto. E é previsto para quê? Para o movimento no caminho da reforma agrária. Então eu vou ler aqui, nós temos, por exemplo, o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra regula direitos e obrigações aos bens imóveis rurais para a reforma agrária. E o uso da terra tem a necessidade do direito à propriedade e atender a sua função social, a função social da terra. E a função social da terra, ela vai ser atendida de forma correta mesmo? Nós vamos conseguir resolver o problema com uma verdadeira, uma ampla, uma honesta, uma justa reforma agrária, né? Que não é só a redistribuição da terra, mas um acompanhamento pelo Estado também dessa correta redistribuição de terra. Porque a reforma agrária não é permitir que o Estado aí deixe terras improdutivas no latifúndio, né, nos grandes latifúndios, a terra toda improdutiva, enquanto os pequenos produtores nada têm, né?
fico à mercê, fico aí a ver navios. Então, nós temos que repensar no Brasil e aplicar a reforma agrária. Esse é o caminho, tá bom? Vamos falar agora da proteção da população indígena, né? Então, nós avançamos muito de fato, mas ainda temos que avançar ainda mais. Nós tivemos aí a nossa primeira ministra, né, dos povos originários, que é a ministra Sônia Guajajara, tem feito muito, é histórico isso, mas ainda há muito o que fazer. Temos que comemorar, mas temos que, a partir disso, avançar. Temos a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 7 de setembro de 2007, que é a garantia de direitos humanos e fundamentais à população indígena. E para encerrar, vamos falar aqui da proteção dos negros e quilombolas, comunidades formadas por descendentes de africanos que fugiram da escravidão. Essa população representa hoje, a população quilombola, apenas 1,32 milhões de pessoas, que é aproximadamente 0,65%. É muito pouco, né? Eu coloquei aqui que existe hoje o Estatuto da Igualdade Racial, que é a lei número 12.288 de 2010, ou seja, o direito à terra é garantido à população quilombola, mas na prática vai se diminuindo cada vez mais, cada vez mais. Temos que lutar para pelo menos garantir aquilo que eles possuem e ter a proteção a essa população, tá bom? Com isso, pessoal, eu encerro aqui esse grande debate amplo que eu fiz hoje aqui, que é a diversidade e a sua inclusão junto à sociedade. Espero que vocês tenham gostado, que sirva para nossa reflexão, para debate e também para nossos estudos. Um grande abraço para mais um Café com Livros. Um beijo.